Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre história. Continuando aquela conversa sobre gregos, se é presente de grego, desconfie. Você já ouviu ou utilizou a expressão presente de grego? Você lembra em que situação ela foi utilizada? E de um malware chamado Cavalo de Troia ou Trojan? Ele é um programa que entra de maneira silenciosa em computadores para alterar dados ou roubar informações. Essas expressões têm origem em um dos episódios mais famosos da Guerra de Troia, tema de um dos principais livros de literatura grega, a Ilíade. Troia, em grego, é Ilion. Os antigos gregos atribuíam a escrita dessa obra a um grande poeta que teria vivido no século VI a.C., Homero. Já historiadores defendem muito antes de serem registrados na Ilíade por Homero. Foram transmitidas oralmente por outros poetas gregos ao longo do século. Tá aqui o desenhozinho do cavalo de Troia. De uma forma ou de outra, conta a lenda que Paris, um príncipe de Troia, raptou Helena, a mulher de Menelau, rei da Esparta, na Grécia. Indignados, os gregos reuniram seus exércitos e declararam guerra a Troia. Mas Troia era uma cidade fortificada. Suas altas muralhas impediam os gregos de invadi-la. Após 10 anos de cerco, o herói grego Odisseu sugeriu que um imenso cavalo de madeira fosse construído. Na barriga dele seriam escondidos alguns guerreiros, já os demais abandonariam o cerco. Vamos grifar isso aqui? Isso aqui é interessante. Vamos lá. Vou botar aqui, após 10 anos de cerco, o herói... Eu acho que isso aqui ficou um pouquinho grande, né, gente? Vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho desse traçado. Após 10 anos de cerco, o herói grego Odisseu sugeriu que um imenso cavalo de madeira fosse construído. Na barriga dele seriam escondidos alguns guerreiros, já os demais abandonariam o cerco. Tudo estratégia, né, gente, que eles estão fazendo aqui. Ao ver o imenso cavalo de madeira na porta da cidade, os troianos imaginaram que era um presente dos gregos que haviam desistido da guerra. Os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade e festejaram a suposta vitória sobre os gregos. À noite, enquanto os troianos dormiam, os soldados gregos saíram do cavalo e tomaram a cidade de Troia, que foi destruída. Os gregos venceram a guerra e Helena foi levada de volta a Esparta. Então, depois de ler o texto, vamos responder essas questões. 1. O que significa a expressão presente de grego? Trata-se de uma situação ou evento bom e favorável na aparência, mas que traz algum tipo de prejuízo ou problema. 2. Por que malwares, conhecidos como cavalo de Troia, né, ou Trojan, que nós vimos, podem ser considerados um presente de grego? Porque são programas que entram silenciosamente no computador, alterando dados ou roubando informações. O cavalo de Troia foi uma estratégia utilizada pelo exército grego para conseguir contornar o forte exército troiano, já que era praticamente impossível fazê-lo pelo embate com lutas. Você teria pensado em algo diferente para ultrapassar essa barreira? Que estratégia usaria? Escreve aqui embaixo, rapidinho, qual estratégia que você usaria. Não vale usar o cavalo de Troia. Próxima página. A democracia no mundo grego. Além de criar os Jogos Olímpicos, o teatro e a filosofia, os gregos antigos também criaram a democracia. A democracia é um termo comum na sociedade em que vivemos. Mas você conhece a origem desse termo? Vamos grifar, galera. Fiquem sempre aí atentos ao que a gente vai grifar. Demos significa povo ou conjunto de pessoas que formava uma cidade. Kratos significa poder. Para os gregos, a palavra democracia significava, portanto, o governo do povo, né? O poder na mão do povo. O exemplo de Atenas. Até meados do século 8 a.C., o governo de Atenas era uma monarquia, ou seja, a cidade era governada por um rei. Vamos grifar isso aqui também, olha. Atenas era uma monarquia, a cidade era governada por um rei. Para quem não lembrava do que era monarquia.
que acumulava as funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Vamos grifar isso aqui também, ó. Que acumulava as funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Com o tempo, o poder passou a ser exercido por representantes das famílias mais ricas e poderosas de Atenas. Dessa forma, as decisões importantes para a cidade e seus habitantes ficaram nas mãos de uma minoria que ficou conhecida como elite governante. Aqui, olha que lindo isso aqui, ó, o antigo teatro grego. Além de apresentarem um único grupo social com direitos políticos em Atenas, as famílias aristocráticas atenienses possuíam as melhores terras para o cultivo da cidade. Logo, boa parte da população livre de Atenas servia como mão de obra nas propriedades dos aristocratas. Além disso, caso não pagassem suas dívidas, podiam se tornar escravos. Entre os séculos 7 a.C. e 6 a.C., o número de conflitos sociais em Atenas aumentou e eles se tornavam cada vez mais graves. Na tentativa de resolvê-los, a elite governante propunha a reforma de antigas leis, mas a população descontente pressionava por mais reformas políticas e sociais. Foi esse longo processo de lutas e conquistas que levou ao início da democracia em Atenas. Na língua grega, aristóis significa os melhores, portanto, a forma de governar em que o poder se concentrava em uma minoria que se considerava melhor que os demais ficou conhecida como aristocracia. Aqui na questão da página 243, que é onde a gente encerra hoje, vem falando que antes de conhecer o funcionamento da democracia dos antigos gregos, era para a gente listar no caderno, não precisa ser no caderno, pode ser aqui no livrinho mesmo, faz num cantinho, tá? Exemplos de como está estabelecida a democracia atual e é para a gente ter como exemplo a realidade brasileira. Então, a gente pode botar aqui, ó, citar o voto universal e direto, garantir os direitos... Oi, perdão, meus amores, não sei o que aconteceu aqui. Voltei, eu acho que eu apertei alguma coisa errada. Então, a gente vai citar o voto, que é universal e direto, garantias aos direitos básicos do cidadão, como moradia, segurança, saúde, educação e liberdade de expressão, a proteção à integridade física e humana de cada cidadão. Deixa eu virar aqui um pouquinho para baixo para vocês verem o restantezinho, tá? Então, esse aqui são alguns exemplos de como a democracia é estabelecida no nosso país. Então, aqui a gente encerra a atividade de hoje. Um beijo, fiquem com Deus, não faltem as nossas aulas online e até a próxima.